Queridos, paz e graça. Eu quero aproveitar este dia, esta oportunidade que Deus nos deu para partilhar uma palavra de Deus que tem que ter peso, que tem que ter influência sobre nossas vidas, onde nós devemos avaliar a nossa postura a respeito das Escrituras Sagradas, onde nós somos chamados a examinar a nossa vida e a relevância que nós damos à Palavra de Deus, às Sagradas Escrituras. Se nós pudéssemos dar um tema à nossa mensagem, esse tema seria redescobrindo o prazer nas Escrituras Sagradas. A importância de redescobrir o prazer na Palavra de Deus, nas Sagradas Letras. A minha oração é que esta mensagem ela possa gerar em nós temor e tremor, que ela possa gerar em nós um despertamento para que nós possamos ser homens e mulheres que comem e bebem das Escrituras, que têm o seu prazer na lei do Senhor. Assim como esta era uma verdade na vida do salmista. Salmo capítulo 119, Salmo número 119, verso 97, diz assim: quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Quanto amo a tua lei, é nela a minha meditação todo o dia. É minha meditação todo o dia. Quanto amo a tua lei, é minha meditação todo o dia. Queridos, houve um tempo em que o cristão ele era conhecido como Bíblia, ou aquelas pessoas do livro de capa preta. Embora esse apelido fosse empregado de forma ofensiva e zombadora pelas pessoas fora da igreja, isto é, pelos ímpios, para com aqueles que faziam parte, que estavam dentro, que estavam inseridos dentro do organismo, dentro da igreja. Assim como quando o próprio termo cristão ele foi dado, foi apelidado pelos ímpios pela primeira vez aos crentes em Antioquia, quando eles foram chamados então cristãos pela primeira vez, ou o próprio apelido dado aos puritanos no século XVI, puritanos puros, separados. Todas essas alcunhas, todos esses apelidos enfatizavam ou tinham um foco de ridicularizar, de zombar, mas de alguma forma, sem dúvida nenhuma, definia um grupo de pessoas que eram extremamente diferentes, absolutamente diferentes, onde os seus valores e as suas crenças eram notórias, eram evidentes, eram vistas por toda a sociedade, eram considerados de facto diferenciados, diferentes. Então, de alguma maneira, o motivo da chacota era também então o que os tornava, ou o que tornava os cristãos distintos do mundo do qual eles viviam. E infelizmente em nossos dias tal distinção já não é tão evidente, já não é tão notória como era lá atrás. Parece que hoje não há mais diferença entre os crentes e os ímpios. E isso é de facto uma tragédia. Isso deveria nos fazer refletir muito. De qualquer forma, há verdades inegociáveis acerca do verdadeiro cristão. E uma delas é que o verdadeiro cristão, ele ama as Escrituras. Ele ama o Santo Livro. Ele ama a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela tem peso, ela tem relevância sobre a sua vida. Ela é vital para a sua vida espiritual, para a sua comunhão com Deus. O verdadeiro cristão, ele
reconhece a autoridade das Escrituras, ele reconhece a palavra de Deus, ele não somente reconhece essa verdade, como ela também se submete a essa verdade. Porque ele sabe que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, para que ele possa viver uma vida cristã concernente àquilo que Deus exige, para que ele possa viver uma vida cristã genuína, uma vida santa, uma vida reta, uma vida cristã prática. Para isso, ele precisa viver moldado pela palavra de Deus, precisa viver então conformado com a palavra de Deus, precisa crer na palavra de Deus e viver sobre a perspectiva da palavra de Deus. E esse é o argumento do apóstolo Paulo, quando ele, escrevendo a sua última carta, se dirigindo então ao jovem Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo faz uma afirmação gloriosa, onde ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então Paulo aqui numa única sentença ele afirma de forma clara e inquestionável a autoridade absoluta das Escrituras Sagradas. E uma vez estabelecido que Deus é o autor das Escrituras, que Deus é o autor da Bíblia, Paulo passa então a elaborar, a listar como nós podemos beneficiar da palavra de Deus. Por outro lado, podemos também dizer que as Escrituras não serão nada proveitosas ou de muito pouca utilidade em nossas vidas, se antes nós não reconhecermos elas, a palavra de Deus, como a palavra de Deus, não como palavras humanas, não como a palavra de homens, mas como a palavra de Deus. João Calvino ele vai desenvolver bem esse raciocínio ao comentar esse trecho das Escrituras. Olha o que ele diz. Para asseverar a autoridade da palavra, Paulo ensina que a palavra, é inspirada por Deus. Porque se esse é o caso, então não há qualquer dúvida que os homens devam recebê-la com reverência. Eis aqui o princípio que distingue nossa religião de todas as demais. Ou seja, sabemos que Deus nos falou e estamos plenamente convencidos de que os profetas não falaram de si próprios, mas que como órgãos do Espírito Santo pronunciaram somente aquilo para o qual foram do céu comissionados a declarar. Todos quantos desejam beneficiar-se das Escrituras devem antes aceitar isto como um princípio estabelecido, a saber que a lei e os profetas não são ensinos passados, adiante ao belo prazer dos homens ou produzidos pelas mentes humanas como sua fonte, senão que foram ditadas pelo Espírito Santo. Deus quis revelar ao homem e ele só pode ser achado através da revelação que ele fez de si mesmo nas Escrituras Sagradas. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele demonstra então que a criação atesta os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, mas somente por meio da palavra é que Deus, o autor da criação, pode ser realmente conhecido na sua plenitude. E as próprias Escrituras afirmam a sua própria autoridade, o seu poder e a sua fonte divina, que é transcendente, que vem de cima para baixo, não de baixo para cima, que elas têm o seu início em Deus, que elas são inspiração, são divinas, são de Deus. E o Salmo 119, nós podemos contemplar aqui uma celebração da lei do Senhor, onde o salmista ele vai utilizar as mais belas técnicas de poesia hebraica para exaltar a palavra, para exaltar a lei do Senhor. E neste salmo, o salmista vai enaltecer recorrentemente a lei, santificando-a e afirmando a sua capacidade de transformar, de vivificar, de sustentar, de guiar, de nutrir, de fortalecer, de iluminar, de encorajar, de ensinar, de advertir, de exortar, de corrigir o homem. O ponto então é que Deus resolveu que tudo quanto devemos saber acerca do seu ser,
acerca da sua natureza, acerca do seu caráter, acerca dos seus atributos, acerca da sua grandeza, acerca da sua majestade, acerca do seu poder e glória. E tudo quanto nós deveríamos saber sobre a criação, sobre nós, sobre os homens, sobre o nosso relacionamento original com Deus, sobre a nossa queda em Adão, sobre a realidade do pecado. Tudo o que nós precisamos de saber acerca da salvação que Ele prometeu, por meio de um Redentor, por meio do Cordeiro de Deus, por meio do Cristo, aquele que expiaria os nossos pecados, aquele que padeceria, aquele que viveria, morreria, ressuscitaria e ascenderia aos céus, o qual então está sentado à direita de Deus Pai e que voltaria então para julgar os vivos e os mortos. Que tudo o que nós precisamos saber acerca do Evangelho, acerca do nascimento da igreja, acerca do crescimento da igreja, acerca do desenvolvimento da igreja, acerca do desdobramento da igreja, acerca da disseminação da fé apostólica, todas essas coisas que importam para a salvação do homem, para a sua nutrição, para o seu crescimento espiritual, para cultivar santidade, comunhão, unidade, fé, ensino e edificação, tudo isso Deus transmitiu por meio do livro dos livros, a Bíblia Sagrada. E Deus então ele usou os meios secundários, ele usou homens e mulheres, ele usou camponeses, fazendeiros, pastores de ovelhas, guerreiros, profetas, reis, príncipes, sacerdotes, prisioneiros, pescadores, colaboradores de impostos, médicos e tantos outros, para que, inspirados pelo Santíssimo Espírito Santo, produzissem uma única palavra, a palavra que é inerrante, infalível, perfeita, viva, imutável e salvadora. E Deus o fez sem desconsiderar contextos culturais, políticos, históricos e sociais no momento em que cada livro foi então escrito. Deus utilizou então meios secundários, ele usou várias personalidades e chamou esses homens para compor o seu santo livro. Ela foi escrita por homens, sim, mas ela não deixa de ser divina, porque ela é divina. Ela não é a vontade do homem. Ela não é o querer do homem. Ela é a vontade de Deus. E Deus usou homens. Deus usou personalidades. Deus usou ambientes. Deus usou os meios secundários para registar a sua própria palavra, a sua própria história, para se dar a conhecer aos homens, para se manifestar, se revelar, agindo no meio da sua história. E Deus se deu a conhecer aos homens por meio da sua revelação especial, isto é, a sua palavra, a sua história, a história redentiva. É verdade que a Bíblia ela tem enfrentado, a palavra de Deus ela tem enfrentado os mais brutais ataques ao longo dos séculos. E não são poucos os registros históricos que dão conta da ferocidade com que a Bíblia e seus portadores foram atacados, caluniados, perseguidos, silenciados, infamados e muitos assassinados. Tentativas de fazer deste livro um livro cheio de erros, um livro cheio de falhas, na tentativa de desacreditá-la, tentando diminuir a sua relevância, tentando diminuir o seu peso, tentando diminuir a sua autoridade, a sua suficiência, o seu poder. O desprezo pela Bíblia, ela não é novidade. Mas a verdade é que o desprezo pela Bíblia, em nosso tempo, tem se tornado mais forte por causa do advento do secularismo e mais recentemente pela negação de valores absolutos e a rejeição de uma verdade objetiva e universal que tanto caracteriza o mundo pós-moderno e o homem pós-moderno. E de facto, esses conceitos satânicos eles têm uma finalidade de tentar desconstruir os pilares da fé cristã, tentando desmoronar as suas bases, as suas raízes. E, infelizmente, esses pensamentos não somente estão inseridos no mundo, como tendem também a entrar no seio da igreja e dentro das comunidades cristãs, suprimindo a autoridade das Escrituras, suprimindo a suficiência das Escrituras, suprimindo a inerrância das Escrituras, suprimindo a inspiração das Escrituras, tentando-as substituir ou equiparar-as a outras coisas que vão fugir da verdade. Entretanto, é importante nós entendermos que se Deus é o autor das Escrituras, se a Bíblia
ela é a palavra de Deus, se Deus é o autor da palavra de Deus, se ela se inicia e se completa em Deus, se Deus é o autor da sua palavra, então Ele próprio preserva a sua própria palavra. Deus não se deixa abalar. A palavra de Deus não se deixa abalar. Números comprovam que este livro, ele de facto é odiado, desprezado, caluniado, injuriado, negado. Mas a verdade é que números também confirmam que este livro continua sendo o livro mais lido, o livro mais procurado, o livro mais distribuído, o livro mais difundido de todos os tempos. Para nós não falarmos do impacto radical que ele tem na vida dos seus leitores e dos seus ouvintes. Se este livro, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras são a revelação de Deus, então Ele próprio é o protetor e preservador da sua palavra. É Ele que estabeleceu a sua mensagem. E Ele disse que esta mensagem, a sua mensagem, ela chegaria aos confins da terra. Então ela é imprescindível, ela é necessária e ela é vital. Por isso nós devemos nos aproximar da Bíblia com santo temor, com santa reverência. Nós devemos nos dirigir, nos aproximar da palavra de Deus com cuidado, com atenção, com dedicação, com submissão, com humildade. Nós temos de amar a palavra de Deus. Por quê, Fábio? Porque assim fizeram os servos fiéis do Senhor ao longo da sua história. Assim fizeram os apóstolos, assim fizeram os pais da igreja, assim fizeram os monges fiéis da Idade Média, que preservaram intacto e copiaram à exaustão, com rigorosa precisão, o texto sagrado. Assim também fizeram os reformadores, que redescobriram a Bíblia e fizeram raiar a luz da aurora no horizonte tenebroso que assolava a igreja, quando eles brandaram com vigor e convicção sola Escritura. Assim também fizeram os puritanos. E aqui eu abro um parêntese. Talvez não tenha havido um período da história da igreja em que a Bíblia fosse tão lida, tão consumida, tão valorizada, tão estudada, tão reverenciada e tão venerada como no período dos puritanos. Eles de facto amaram as Escrituras, ensinaram as Escrituras para todas as classes, para o camponês, para o comerciante, para o artesão, para o mineiro. Enfim, eles conduziram o povo a amar e a valorizar as Escrituras. E esse deve ser o facto, e esse deve ser de facto o nosso desejo enquanto igreja, enquanto povo de Deus, que de facto exista um despertamento em todos os lugares e especialmente em Portugal. E é essencial lembrar que todo o avivamento ele foi precedido pela redescoberta da Bíblia, pela redescoberta da sua autoridade, da sua relevância, do seu poder e da sua infalibilidade, da sua inerrância. É preciso que o cristão seja conhecido pelo seu amor e pelo respeito à palavra de Deus. Então é preciso, é urgente que o povo de Deus volte a ser conhecido pelos de fora, como homens e mulheres, como povo de um só livro, como povo da Bíblia, como os Bíblias. E o Salmo 119 pode nos ajudar nesse sentido. Porque o Salmo, Davi, ele apresenta para nós de uma demonstração extraordinária. Ele mostra-nos o seu apreço pela palavra de Deus. E por isso ele fez uma declaração de amor por ela, de uma forma jamais vista por outro homem algum nas Escrituras. E no Salmo 119, ele não somente exalta a importância das Escrituras, mas também revela o seu profundo amor pelas Escrituras. Então o Salmo 19 mostra-nos não somente a importância que as Escrituras Sagradas têm na vida de Davi, mas também revela o seu profundo amor por elas. Dezenas de vezes ele falará da palavra dessa forma ou de outras bem parecidas como: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Então definitivamente Davi não se cansava em dizer o quanto ele ama e tem prazer na lei do Senhor. E como vimos
E isso realmente lá atrás definia muito bem aquilo que era a essência da vida cristã. O zelo, o testemunho, a valorização das Escrituras, o amor às Escrituras, a fidelidade às Escrituras, a observância para com a Palavra de Deus, a sua aplicação. Por isso os cristãos eram reconhecidos de longe, porque eram diferenciados, porque eram diferentes, porque tinham um perfil totalmente oposto àquilo que o mundo estava habituado. Hoje, até mesmo dentro da igreja, o estudante, o seminarista, aquele que se forma, aquele que se prepara, aquele que se dedica, aquele que se empenha, aquele que zela pelas coisas do alto, ele é chamado por muitos de radical. Ele é chamado por muitos de legalista por causa da sua postura correta, bíblica, santa. Ou seja, aquele que estuda a semana toda, aquele que se prepara, aquele que investe dias, meses, anos, virou em nossa cristandade legalista. Por outras palavras, o estudo não é mais importante, a oração não é mais importante, a relevância não importa mais, a santificação não importa mais. E com isso o errado vira certo, e o certo vira errado, o santo vira profano, e o profano vira santo. Uma inversão de valores que gera um bando de crentes carnais e superficiais, que tem a oração, o culto público, o ensino, a doutrina, a teologia como um fardo e não como algo prazeroso, satisfatório e prazeroso. Com isto a palavra compromisso se perde, a palavra obediência se perde, palavras como rebeldia, indiferença, pecado, desobediência tornam realidades vividas. E claro que isso está ligado ao quê? Ao abandono das Escrituras Sagradas. Então nós vivemos dias terríveis de apostasia, de frieza, de abandono, onde cada vez mais vemos o homem sendo moldado pelo mundo. Vemos o homem sendo moldado pelo sistema, pela globalização, onde a ciência ela se multiplica, a tecnologia vai se desenvolvendo e o amor e o ardor pelas Escrituras vem sendo cada vez mais escasso. Onde cada vez mais jovens, adultos, crianças conhecem e não vivem mais dependentes da Palavra de Deus. E isso é uma verdade nacional. Isso não é apenas uma verdade nacional, mas é uma verdade que tem alcançado todos os continentes, tem alcançado o mundo inteiro. O mundo inteiro enfrenta essa realidade. E nós, como igreja, como povo de Deus, não podemos nos deixar persuadir, nos deixar contaminar com essa inversão de valores. Como líderes espirituais, como obreiros, como pais, como servos, como discípulos, nós temos que nos levantar nesta geração que está surgindo e que precisa ser incentivada a valorizar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é essencial, aquilo que realmente vale a pena. E isso, sem dúvida, é o valorizar as Escrituras, o valorizar a Palavra de Deus, o dar o exemplo para os mais novos, mostrar que a Palavra de Deus não é um livro comum, mas é sim um livro dos livros, a Palavra das palavras, a revelação plena e final de Deus para nós, homens. E este Salmo, o Salmo 119, desconstrói este pensamento tão destruidor, tão suicida, porque nós vemos que o salmista ele enfatiza a relevância, a importância, a influência, o peso, a profundidade que a palavra de Deus tem na vida do homem. E no versículo 92, o salmista diz: se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. O salmista ele reconhece que, dentre outras coisas, a palavra tem um poder maravilhoso para livramento das dores da alma. Ele, sobremaneira, sabe que em momentos quando definitivamente nada nem ninguém pode fazer algo por ele, a palavra de Deus surgirá poderosa e consoladora, trazendo-lhe bálsamo para o seu coração e bálsamo para a sua alma. Contudo, há uma condição ali para que a palavra possa livrar qualquer um das suas angústias. Ela, a palavra, precisa fazer parte da ordem das coisas que nos dão prazer. E é isso que ele vai dizer, observe. Se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Isso combina com prioridade. Isso combina com a prioridade. Por exemplo, que o Senhor Jesus nos exorta a ter das coisas do alto como prioridades. Quando o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. É preciso entender que Deus estabeleceu alianças com os homens, e essas passam de geração em geração, e esses pactos devem ser inquebráveis, eles devem ser invioláveis, eles devem ser ensinados, ouvidos e obedecidos.
E esses pactos de Deus para com o homem dependem da sua palavra, dependem da sua meditação e da sua aplicação. Os seus atos de misericórdia, justiça e graça dependem da observância e da obediência à sua palavra. A graça só vem por meio do conhecimento de Cristo e seu favor. E o seu favor só pode ser transferido sobre o pecador e o redimir depois de ele ouvir e crer na supremacia e no poder do Evangelho. A palavra de Deus, ela nunca perderá o seu valor, a sua excelência, a sua formosura, a sua grandeza, a sua suficiência, a sua finalidade, o seu propósito e a sua glória. Ela é e sempre será a palavra do Deus Altíssimo, porque ela é imutável. Ela não deixa de ser, ela não deixará de ser, mas ela é imutável e ela não muda. Entretanto, o que muda são os tempos, são os ambientes, são as circunstâncias e, claro, o próprio homem e a sua postura a adotar. A questão é, Deus não muda, a palavra não muda, o Evangelho não muda. O que acaba mudando é a própria posição e a postura do homem quanto à palavra de Deus, a sua relevância e a sua importância. E aqui nós encontramos o cerne do problema. Pois Deus não deixou de ser Senhor. Deus não deixou de ser Rei. Deus não deixou de ser divino. Deus não deixou de ser todo-poderoso. A sua palavra não deixou de ser inerrante, infalível, inspirada, divina. Porque ela continua sendo e sempre será. A questão é que o homem acaba virando as costas para Deus, negligenciando os seus estatutos, os seus decretos, a sua palavra e acaba se deixando influenciar pelo sistema do mundo, acaba se deixando influenciar pelo pecado, pelos pensamentos, pelos conceitos, pelo sistema. E por isso ele se torna tão cheio do mundo, tão cheio de coisas e tão vazio e longe de Deus. E aqui, nós precisamos tratar as coisas como elas são, não simplesmente omitindo, mas é essencial apontarmos, sim, o problema, apresentarmos o problema, não para ofender o homem, não para envergonhar o homem, não para expor a pessoa, mas sim para expor o problema e tratar do problema. Nosso dever não é só trazer à luz o problema, trazer à luz a doença, mas também apontar para a cura, trazer à luz a solução, expor de forma convincente, coerente e assertiva como solucionar o problema, como vencer o problema, como triunfar sobre o problema. Então o problema está na postura, está na falta de reverência, está na falta de zelo, está na falta de temor e tremor, está na maneira como eu olho para as Escrituras. E aqui é importante destacar que a observância que nós damos à palavra de Deus vai ditar muito do que somos e quem somos. Porque a verdadeira observância, o verdadeiro conhecimento me conduz a uma vida de adoração, a uma vida de reverência, a um reconhecimento e a uma dependência exaustiva de Deus. Se a minha prioridade não é Deus, se eu não observo a palavra de Deus, se a palavra de Deus virou um fardo, virou peso sobre a minha vida, então isso significa que eu preciso urgentemente redescobrir a palavra de Deus, valorizar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, ansiar a palavra de Deus e desejar a palavra de Deus. E aqui nós podemos, de certa forma, avaliar a conduta do salmista. A oração do salmista, a adoração do salmista ao longo deste salmo e avaliarmos também a nossa postura em detrimento. Avaliarmos a sua postura em detrimento da nossa, fazendo um paralelo com a nossa vida. Valorizando as afirmações do salmista, contemplando aquilo que realmente as Escrituras significavam para ele, o anelo, o prazer, o desejo, a satisfação, o gozo pleno. Tudo isso deve ser colocado numa balança, onde nós devemos julgar a nós próprios e olharmos ao espelho e contemplarmos a nossa postura perante a palavra de Deus. Isto é para todos nós, para si e para mim, para todos nós. Até porque é uma sociedade caída, caótica, depravada. O povo de Deus precisa ser luz e sal, precisa de ser Bíblias andantes, precisa de valorizar aquilo que é essencial, valorizar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, vivê-la, obedecê-la, vivê-la na prática, aplicando-a, exercendo-a. Portanto,
É tempo de nós meditarmos, é tempo de meditação, é tempo de reflexão, é tempo de pensarmos menos dos outros e mais em nós. Nós precisamos voltarmos. Nós precisamos voltar a ser chamados de cristãos. Voltar a ser chamados de cristãos pelos ímpios, pelo mundo, é essencial. Voltarmos a ser considerados diferentes é essencial. Voltarmos a obedecer à palavra de Deus é essencial, é importantíssimo. Seguirmos o seu exemplo, o seu padrão moral e ético é importantíssimo. E, de facto, quando eu me lembro dos puritanos eles tinham, de facto, um desejo muito intenso em ser mais puros, em ser mais santos, em ser mais justos, em ser mais piedosos, em ser mais parecidos e semelhantes a Cristo. Eles desejavam uma igreja santa, um povo santo, um povo comprometido com as Escrituras. Eles incutiram o princípio da meditação, onde eles ficavam a sós com Deus e passavam a refletir sobre a sua vida, sobre os seus papéis, enquanto pais, enquanto esposos, enquanto filhos, enquanto mães, enquanto cidadãos, enquanto funcionários, enquanto discípulos de Cristo, enquanto igreja local, e analisavam a sua vida, a sua postura diante do Santo Livro, diante da palavra de Deus. E eles se lamentavam, eles choravam, eles se quebrantavam, eles confessavam os seus pecados, as suas falhas. Eles reconheciam quando precisavam de Deus e da sua graça, porque de facto eles tinham um só desejo. E era esse o desejo que os movia, de glorificar a Deus, de cumprir a vontade de Deus em todos os campos da vida. Então nós temos muito a aprender com esses santos, com os puritanos, que tiveram um impacto, uma influência extraordinária no mundo. A minha oração neste dia é que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê olhos espirituais, nos dê discernimento, que o Espírito Santo venha nos convencer e nos persuadir, e que nós possamos sim nos render diante do senhorio e governo desse Deus e da sua palavra, que nós possamos abandonar a rebeldia, a indiferença, a insensibilidade, o descrédito e abraçar de forma plena a suficiência, o favor, o mérito, o poder, a autoridade da palavra santa de Deus. Que nós possamos viver em harmonia com a sua palavra, que nós possamos buscar incessantemente nos conformar com a palavra de Deus, que as Escrituras elas passem a ser a nossa maior motivação e desejo, que sejam elas que nos guiem, que nos dirijam, que nos direcionem e que definam o que nós podemos e o que nós podemos, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Que Deus nos ajude a refletir sobre tudo isto e que nós possamos de facto descobrir o prazer nas Sagradas Escrituras, à luz do Salmo 119, à luz do exemplo do salmista. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.